Olá, meus alunos, olá, minhas alunas, tudo bem? Eu sou o Luciano Dutra, professor de Direito Constitucional aqui no Gran Cursos Online. Irei trazer para vocês agora a nossa dica número 2 da regressiva do projeto Exame de Ordem. Vou falar sobre classificação das constituições. É um tema que não vinha sendo lembrado pela Fundação Getúlio Vargas na preparação para o Exame de Ordem, mas que caiu no nosso 21º exame, o nosso último exame. Portanto, pode ser que seja uma nova tendência a cobrar classificação das constituições. Então, dentro desse viés, vou trazer aquela classificação mais importante, aquilo que vem sendo utilizado pela melhor doutrina, que inclusive foi dito, como eu falei, no nosso último exame, no 21º exame de ordem. Então me acompanha, projeta. Então vamos para a câmera número 2. Então essas aqui são as classificações mais cobradas, aquelas mais importantes. Podem ter outras classificações? Podem, mas eu procurei sintetizar aquilo que a doutrina mais abalizada vem dizendo. Então, quanto ao conteúdo, as constituições podem ser material ou formal. As constituições materiais são aquelas que só possuem normas materialmente constitucionais, aquela que tem objeto de constituição. Já as constituições formais são aquelas que, além das normas materialmente constitucionais, também têm normas formalmente constitucionais. Quanto à forma escrita e não escrita, as constituições escritas, como a nossa Constituição de 88, são aquelas em que todas as normas constitucionais são escritas e reunidas em um único documento. Já as constituições não escritas são aquelas que são formadas por jurisprudência, por costumes constitucionais e também por normas constitucionais escritas, porém não estarão sistematizadas num único documento. E as bancas nadam de braçada neste ponto, dizendo que nas constituições não escritas não existem normas constitucionais escritas. Errado. Podem existir, sim, mas a marca é a seguinte: nas constituições não escritas, que possuem normas constitucionais escritas, estas normas constitucionais escritas não estarão sistematizadas num único documento. Serão normas constitucionais esparsas, espalhadas. Fechado? Quanto à origem, promulgada, outorgada, cesarista ou pactuada. Minha gente, a promulgada é aquela elaborada com a participação do povo. A outorgada é elaborada sem a participação do povo. Ela é outorgada, ela é imposta. A cesarista ela é formada em dois momentos. Num primeiro momento, o detentor do poder impõe as normas constitucionais, mas submete essas normas constitucionais impostas à avaliação do povo, a um referendo que dirá: eu aceito ou não aceito estas normas constitucionais. Essa é a cesarista, também chamada de plebiscitária. Há, no primeiro momento, um ato de outorga, somado a uma manifestação popular posterior que ratifica ou não esse texto constitucional. E as pactuadas são aquelas que nascem em um Estado que está mergulhado em guerra civil. As partes beligerantes sentam e realizam um pacto, criando uma nova Constituição. Quanto à estabilidade, imutável, rígida, flexível ou semirrígida. E Alexandre de Moraes ainda vai trazer uma classificação que a qualifica como superrígida. Vamos por partes. Imutável, não admite alteração. Rígida, admite alteração, mas exige um processo legislativo mais qualificado. Flexível, ela admite alteração por qualquer meio. E semirrígida, parte da Constituição é rígida, parte da Constituição é flexível. Também chamada de semiflexível. Alexandre de Moraes diz que a nossa Constituição atual ela é super rígida, porque ela é mais do que rígida. Ela é rígida na sua essência, mas existe um núcleo imutável, as cláusulas pétreas.
Então, se ela é rígida mais imutável, ela é mais do que rígida. Ela é super rígida. Beleza? Extensão analítica ou sintética? Analítica, ela diz mais do que deveria. Além das normas materialmente constitucionais, tem normas formalmente constitucionais. E as sintéticas são aquelas que dizem apenas o necessário. Ela é resumida, ela é sintética, ela traz apenas as normas materialmente constitucionais. Quanto à finalidade, garantia dirigente ou balanço. Constituição garantia, aquela lá do final do século XVIII, tem por finalidade garantir aos súditos um rol de direitos e garantias fundamentais. Ela vai servir de escudo frente à ação opressora do Estado. Já as dirigentes, além de trazer normas que garantam direitos e garantias fundamentais, ela traz para o Estado um compromisso, objetivos, metas a serem atingidas. Ela dirige a atuação futura do Estado. Já a Constituição balança é aquela que tem olhos para no presente. Ela faz um balanço do estágio evolutivo atual e reflete esse balanço na Constituição. Quanto ao modo de elaboração dogmáticas e históricas, na dogmática há uma parada na história e a Constituição é elaborada naquele momento, trazendo para dentro de si os dogmas jurídicos e políticos daquele momento. Já a Constituição histórica é aquela elaborada ao longo da história. Ideologia, ortodoxas ou ecléticas. Ortodoxa, uma ideologia. Eclética, duas ou mais ideologias que se conciliam no texto constitucional. Quanto ao modo de ser, uma classificação que foi idealizada por Karl Loewenstein, aquele alemão que vocês estudaram nos bancos escolares. Ele diz que as constituições podem ser normativas, nominativas ou semânticas. Normativas são criadas para conduzir a vida política do Estado e atinge essa finalidade. As nominativas, ou nominalistas, ou nominais, a mesma coisa, muito embora criadas para conduzir a vida política, não atingem essa finalidade. E a Constituição semântica não é criada para ser observada, para conduzir a vida política, é criada apenas para legitimar um poder pré-existente. Quanto à sistematização, codificadas ou legais. Codificadas, elas são reunidas num único documento, e legais, as normas constitucionais estão espalhadas. Quanto à religião teocrática ou laica, teocrática é aquela que adota uma religião oficial, e as laicas não adotam religião oficial. Projeta. Turma, e a nossa Constituição Federal de 88? Quanto ao conteúdo? Formal, porque tem norma materialmente constitucional e formalmente constitucional. Quanto à forma, escrita, porque todas as normas constitucionais brasileiras são escritas e reunidas num único documento. Quanto à origem, promulgada, porque foi elaborada com a participação do povo. Quanto à estabilidade, rígida, muito embora Alexandre de Moraes a qualifique como super rígida, porque, segundo ele, ela é rígida, mas imutável. Ela é mais do que rígida, ela é super rígida. Mas para a grande maioria da doutrina, ela é rígida. Quanto à extensão, analítica, por ter normas formalmente constitucionais também. Quanto à finalidade, dirigente, porque dirige a atuação futura. Quanto ao modo de elaboração, dogmática, porque foi elaborada num determinado momento da história. Quanto à ideologia, eclética, porque tem pelo menos duas ideologias que se conciliam, uma ideologia socialista e uma ideologia liberal. Quanto ao modo de ser, normativa, porque foi criada para conduzir a vida política e é observada, ela atinge essa finalidade. Quanto à sistematização, codificada, porque reunida num único documento. E quanto à religião, laica, porque não adota uma religião oficial. Beleza, turma? Tamo junto? Então, se quiserem acompanhar o nosso curso pela nossa obra Direito Constitucional Essencial, que está nas livrarias físicas e no site da editora GEM, e aí estão os meus contatos. Eu concito a vocês a me acompanhar pelo Instagram, onde eu tenho postado vídeos, onde vocês poderão achá-los digitando hashtag doses de constitucional. Fechado, meus alunos, minhas alunas, foi um prazer imenso mais uma vez estar aqui com vocês nessa nossa segunda dica, serão 20. Me acompanhem até o dia da prova.
para que a gente chegue lá juntos no 22º exame de ordem. Um forte abraço e bons estudos!